Questão número 53, crianças. Questão de população. Ok? O cabo foi o que aconteceu aqui. O que foi? Eu vou começar de novo. Só vai dar o corte. Fala, galera, mais uma questão. Questão número 53, questão de população do Brasil. Essa questão, mais uma vez, competência de área 2, habilidade número 8, mas também, se você for observar, é a competência de área 6, habilidade número 26. O foco é a 8, mas, como a gente está falando de transformação espacial, também faz parte. Com base nos novos conhecimentos, uma série de ações foi implementada, tendo em vista o combate a doenças específicas, entre elas a febre amarela, a peste bubônica, a varíola e a malária. A luta contra esse grupo de moléstias assumiu característica de verdadeira campanha militar, em que o Estado procurava quebrar a cadeia de transmissão. Então, aqui ele está se referindo a uma campanha de luta feita pelo Estado, né? Ora atacando seu agente causal por meio de instrumentos como, aí ele já cita aqui alguns instrumentos como vacina, ou então destruindo o vetor, né? Reduzindo e eliminando por completo sua presença no ambiente. Nesta perspectiva, o potencial de mobilização e o bom resultado alcançado por campanhas como as promovidas pelo Oswaldo Cruz, no Brasil, e por Gorgas, em Cuba, fizeram com que a lógica que as informava servisse de modelo para a organização de estruturas e programas que tinham como objetivo o controle, ou então até mesmo a eliminação de doenças específicas, capazes de comprometer o desenvolvimento econômico de uma região, caracterizadas em geral como endêmicas e transmissíveis. Bom, o texto está falando sobre uma característica espacial, né? A identificação de problemas, de mazelas, e a ação dos estados nacionais com auxílio de pesquisadores na resolução. Ou seja, quais são os agentes, como é que a gente vai combater esses agentes causadores e, a partir daí, resolver com que alguns lugares, alguns territórios não mais tivessem problemas no seu desenvolvimento, porque você não vai fazer investimento, né, investimento econômico, como em lojas, indústrias, comércio de uma maneira geral, se você não tem uma infraestrutura básica de circulação, não tem infraestrutura boa de energia, não tem infraestrutura boa de comunicação e, principalmente, condições sanitárias para que a população possa se acumular ali e, naturalmente, poder gerar, tá certo? O processo de transição demográfica e evolução do crescimento populacional apresentado no texto demonstra o retrato de um Brasil que alcançava a terceira fase com baixas taxas de natalidade e mortalidade. Bom, ele está falando sobre a transição demográfica. A transição demográfica é essa transição da população rural, perfeito, para a população urbano-industrial. Então, esta transformação aqui no Brasil, ela acontece no século XX, tá bom? Então, o que ocorre? Se você for prestar atenção, o processo de urbana industrialização do Brasil, a industrialização, as primeiras grandes indústrias, não as primeiras, mas as primeiras grandes indústrias, elas datam ali já da metade da década de 40, né? Que vem a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, e começa a se acelerar na segunda metade da década de 40 e principalmente na década de 50. O processo de urbanização do Brasil também vai acompanhando esse modelo industrial. As duas, né, são compatíveis. Então ele pergunta, alcançava a terceira fase. Qual é a terceira fase? São 3 fases que a gente faz a caracterização. A primeira, a segunda e terceira fases. Então você tem a primeira fase com taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta, crescimento vegetativo baixo. A segunda fase, você tem taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade baixa. Por que a taxa de mortalidade cai? Justamente por conta dessas revoluções médico-sanitárias, inclusive citadas no texto. A terceira fase, você tem uma queda do crescimento vegetativo com as taxas de natalidade e de mortalidade baixas, beleza? Então, primeira fase com as taxas de natalidade e mortalidade alta, terceira fase com as taxas de natalidade e mortalidade baixa. Então, esse momento de explosão se dá justamente na segunda fase. Então, quando ele diz que alcançava a terceira fase, está falso. A terceira fase já é mais recente. A letra B estava presente na primeira fase com elevadas taxas de natalidade e de mortalidade. Resposta da questão. A letra C, segunda fase, não, porque a segunda fase você já tem a queda da mortalidade.
A letra D, vivenciava a primeira fase. Bora só confirmar aqui, ó, avançada na segunda fase, ou seja, já na transição para a terceira, com altas taxas de mortalidade. Não são altas taxas de mortalidade. A segunda fase é marcada pela baixa mortalidade. Letra D, vivenciava a primeira fase, bora continuar, né, perdão, com baixas taxas de mortalidade. Não são baixas, são altas taxas. Está aqui, ó, alta taxa de mortalidade. Iniciava a quarta fase, com intenso combate à pandemia, estimulando a vacinação contra doenças respiratórias. Apesar de ser um momento bem recente, mas a questão está falando no momento que antecede o sanitarismo no Brasil. Resposta letra B. Valeu, pessoal.